A verdade veio à tona 3 vezes o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA. 89 gols pela seleção brasileira. O cérebro do melhor Flamengo da história. E um homem saindo do Maracanã, escoltado porque 40 mil brasileiros queriam matá-lo. Um pênalti perdido. 82 minutos de uma partida. E uma vida inteira destruída. O que ninguém te contou é que Zico não perdeu aquele pênalti por nervosismo, nem por pressão, nem por azar. Zico perdeu aquele pênalti porque estava jogando lesionado há 3 meses. Porque os médicos disseram para ele não jogar. Porque seu joelho estava destruído. E porque o Brasil o obrigou a jogar mesmo assim. Seu nome é Arthur Antunes Coimbra. Zico para o mundo inteiro. O Galinho de Quintino, o Pelé Branco. E o que fizeram com ele naquela tarde de 21 de junho de 1986 em Guadalajara não foi futebol. Foi um assassinato em câmera lenta. Nos próximos 70 minutos, você vai conhecer 4 coisas que mudam toda a moção da história. Primeira, a verdade sobre aquele pênalti contra a França. Não a versão oficial. A versão médica, os documentos que provam que Zico não deveria estar naquele campo. Os nomes de quem o obrigou a jogar, sabendo que ele estava quebrado. Segunda, porque recusou o Barcelona, o Real Madrid e a Juventus quando era o jogador mais cobiçado do planeta. O pacto secreto que fez com o Flamengo. A promessa que o condenou a ficar no Brasil quando poderia ter sido o maior da Europa. Terceira, a traição do técnico que o colocou para jogar lesionado. As palavras exatas que Tele Santana lhe disse antes da partida. O momento em que Zico soube que estava sendo sacrificado. E a quarta, porque nunca se defendeu. Porque aceitou ser o vilão. Porque escolheu o silêncio quando todo o Brasil o destruía. Vou te avisar quando chegar em cada uma. Se você sair antes do final, perde o mais importante. A resposta de por que o homem mais talentoso de sua geração escolheu carregar uma culpa que não era sua. 1953. Rio de Janeiro, bairro de Quintino. Um subúrbio onde as casas eram de tijolos sem acabamento. Onde a água chegava 3 vezes por semana. Onde as crianças jogavam futebol com bolas de trapo. Ali nasceu Arthur Antunes Coimbra, o caçula de 5 irmãos. Seu pai, José Antunes Coimbra, trabalhava na refinaria de Manguinhos. 12 horas por dia respirando fumaça. Mãos pretas de graxa, pulmões queimados de produtos químicos. Sua mãe, Matilde, lavava a roupa dos outros, 5, 6 famílias. O que fosse preciso para que comessem. Zico nasceu pesando 2,3 kg. Prematuro, fraco. Os médicos disseram a Matilde: essa criança não vai sobreviver. Sobreviveu, mas cresceu sendo o menor, o mais magro, aquele que todos achavam que ia se quebrar. Meu irmão parecia um frango, confessou seu irmão mais velho anos depois. Por isso colocamos Galinho nele, porque era só osso e penas. Zico tinha 6 anos quando seu pai o levou ao campo de terra do bairro. Quer jogar? Quero. Então aprenda isso. No futebol não importa o tamanho. Importa o que você faz com a bola. José lhe ensinou algo que nenhum treinador ensinou depois. Ensinou-lhe a pensar o futebol antes de jogá-lo. Antes de receber a bola, você já tem que saber o que vai fazer com ela. Não pense quando tiver a bola. Pense antes. Essa lição. Essa obsessão por antecipar. Por pensar 3 jogadas à frente. Essa foi a base de tudo que veio depois. Com 9 anos, Zico jogava nas ruas de Quintino contra rapazes de 15, 16 anos. Levava pancada. Era derrubado. Era xingado. Mas não conseguiam tirar a bola dele. Era impossível, disse um desses rapazes 50 anos depois.
Zico via coisas que ninguém mais via. Não sei como explicar. Era como se jogasse uma partida diferente da que todos jogávamos. Aos 11 anos, um olheiro do Flamengo o viu jogar, num torneio de bairro. Como você se chama? Arthur? Não, seu apelido. Zico. Quer vir para o Flamengo? Zico não respondeu. Olhou para seu pai. José assentiu. Vá, mas lembre-se, o futebol se joga com a cabeça, não com os pés. Zico chegou às categorias de base do Flamengo em 1964. 11 anos, 42 quilos. Um saco de ossos que não parava de pensar. Os treinadores olhavam para ele com desconfiança. Esse menino vai se quebrar na primeira partida. Não se quebrou, mas quase. Aos 13 anos, Zico sofreu sua primeira lesão grave. Uma entrada brutal numa partida juvenil. Fratura na fíbula. 6 meses fora. Os médicos disseram: seu osso é muito frágil, você precisa se fortalecer ou não vai aguentar o futebol profissional. Zico começou a treinar obsessivamente. Musculação, abdominais, agachamentos, sozinho, em casa, com barras de ferro que seu pai conseguiu na refinaria. Zico se levantava às 5 da manhã, confessou sua mãe anos depois. Treinava 1 hora antes de ir para a escola. Voltava, ia para o Flamengo, voltava e treinava mais 1 hora antes de dormir. Por que ele fazia isso? Porque tinha medo. Medo de que seu corpo não aguentasse sua cabeça. Grave isso. Essa obsessão por fortalecer o que era fraco. Essa certeza de que seu corpo era seu inimigo. Essa obsessão o levou à grandeza e o destruiu. 1971. Zico tinha 18 anos. Estreou no time principal do Flamengo. Não foi espetacular. Entrou no segundo tempo. Tocou 3 bolas. Deu um passe que terminou em gol. Mas algo aconteceu naquele dia. Algo que os jornalistas perceberam. Esse garoto pensa diferente, escreveu um. Não corre como os outros. Caminha, observa e quando recebe a bola, já sabe exatamente o que fazer. Segunda temporada. 23 gols. Flamengo campeão estadual. Terceira temporada. 32 gols. O melhor jogador do Brasil. Aos 22 anos, Zico já era uma lenda no Rio de Janeiro. Mas não no mundo. Porque em 1974 aconteceu o que o marcou para sempre. Copa do Mundo da Alemanha. O Brasil, campeão defensor, ia com Pelé aposentado, com Jairzinho envelhecendo, com uma geração de transição. Zico foi convocado. 22 anos. Sua primeira Copa. Não jogou um único minuto. O treinador Mário Zagallo o levou só para que aprendesse. Você é muito jovem. Observe, sua hora vai chegar. Zico ficou no banco durante 7 partidas. Viu o Brasil perder nas semifinais para a Holanda. Viu o Brasil terminar em 4º. Humilhado, e quando voltou ao Brasil, prometeu algo a si mesmo. A próxima Copa vai ser minha. Vou ser o melhor do mundo. E vou ganhar. Essa promessa, essa obsessão, essa foi sua condenação. 1978, Copa do Mundo da Argentina. Zico chegava como o melhor jogador da América do Sul. 25 anos, 48 gols no ano anterior. O cérebro de um Flamengo imparável. O Brasil jogou contra a Suécia na primeira partida. 1-1. Zico fez o gol. Segunda partida. Espanha. 0-0. Zico foi o melhor em campo, mas não fez gol. Terceira partida. Áustria. 1-0. Zico novamente a figura. Sem gol, o Brasil classificou para a segunda rodada. Enfrentou a Argentina, o país anfitrião, o Monumental lotado, 100.000 argentinos gritando. 0-0. Brasil eliminado por saldo de gols. Zico voltou ao Brasil destruído. Fui o melhor jogador do torneio, mas não ganhei nada. Os jornais brasileiros foram brutais. Zico é bom, mas não é Pelé.
Zico tem talento, mas falta caráter. Zico joga bem, mas não ganha Copas. Essa narrativa, essa comparação constante com Pelé, essa foi a primeira pedra da tumba que o Brasil estava construindo para ele. Mas então chegou 1980 e Zico deixou de ser humano. Flamengo, 1980. O melhor time de clubes da história do Brasil. Alguns dizem que da América do Sul. Alguns dizem que do mundo. Zico, Júnior, Adílio, Tita, Andrade, Moser, Leandro. Um time que jogava como o Brasil de 70. Mas melhor, mais rápido, mais letal. Naquele ano o Flamengo ganhou tudo. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial Interclubes. E Zico fez 89 gols. 89 em 58 partidas. O Maracanã lotava só para vê-lo. 150 mil pessoas. De pé, cantando seu nome. Zico, Zico, Zico. Em dezembro daquele ano, o Flamengo jogou a final do Mundial Interclubes contra o Liverpool da Inglaterra. O melhor time da Europa naquele momento. Tóquio, Estádio Nacional, 60 mil pessoas. Zico destruiu o Liverpool. 1 gol, 2 assistências, uma exibição de futebol que deixou os ingleses sem respostas. Flamengo 3, Liverpool 0. Zico foi carregado nos ombros, chorando. Esse é o melhor dia da minha vida. Mas havia algo que Zico não sabia. Algo que ninguém sabia ainda. Aquela partida em Tóquio foi a última vez que Zico foi completamente feliz jogando futebol. Porque o que veio depois foi pressão, expectativa, obsessão e um joelho que começou a doer cada vez que corria. Esta é a primeira revelação que prometi no início. Porque recusou o Barcelona, o Real Madrid e a Juventus. 1981. Zico tinha 28 anos. O melhor jogador do mundo. O Barcelona o queria. Ofereceram 3 milhões de dólares pela transferência. Um contrato de 5 anos. O maior salário da Europa. O Real Madrid também. 4 milhões de dólares. Um contrato de 6 anos. A Juventus fez uma oferta de 5 milhões. O que você quiser, só venha. Zico recusou as 3 ofertas. Não porque não quisesse ir para a Europa. Não porque o dinheiro não importasse. Porque em 1978, depois da Copa da Argentina, Zico havia firmado um pacto com a diretoria do Flamengo. Um pacto secreto que nunca foi tornado público até 30 anos depois. O Flamengo prometeu: se você ficar, construímos o melhor time do Brasil. Te damos o controle. Você decide quem vem, quem sai. Você é o rei. E Zico aceitou. Porque Zico não queria ser mais um no Barcelona. Não queria ser uma estrela entre estrelas no Madrid. Zico queria ser Deus no Flamengo. Eu poderia ganhar mais dinheiro na Europa, confessou anos depois. Mas na Europa eu seria um jogador. No Flamengo eu era tudo. O estádio, o time, a cidade, tudo girava em torno de mim. E isso te fez feliz? Silêncio. Não. Isso me fez prisioneiro. Esse pacto secreto, essa decisão de ficar no Brasil. Essa foi a segunda pedra de sua tumba. Porque quando chegou a Copa de 1982, Zico já não era apenas um jogador. Era a esperança de todo um país. E ninguém sobrevive a isso. Espanha, 1982. A Copa de Zico. A Copa onde o Brasil ia recuperar sua glória. O time era perfeito. Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Cerezo, Éder. Não era um time, era uma orquestra. E Zico era o maestro. Primeira partida, União Soviética, 2-1. Zico fez um gol, uma obra-prima de falta. Segunda partida, Escócia, 4-1. Zico deu 3 assistências. Terceira partida, Nova Zelândia, 4-0. Zico fez 2 gols. O Brasil passou para a segunda rodada como favorito absoluto. O futebol mais bonito do planeta. Mas havia um problema.
Um problema que ninguém notou até que fosse tarde demais. Zico estava jogando lesionado. Na partida contra a União Soviética, uma entrada brutal destruiu seu joelho esquerdo. Os médicos disseram a ele depois da partida: "Você tem um rompimento no ligamento colateral. Precisa parar." Quanto tempo? 3 semanas no mínimo. Não tenho 3 semanas. Tenho 4 dias para a próxima partida. Se você jogar, vai se quebrar. Zico jogou contra a Escócia, contra a Nova Zelândia, com infiltrações de cortisona antes de cada partida. O joelho inchava depois de cada jogo. Os médicos drenavam o líquido, injetavam mais cortisona, enfaixavam, e Zico saía para jogar de novo. "Por que você fazia isso?" perguntaram anos depois. "Porque era a Copa. Porque o Brasil precisava de mim. Porque eu não podia falhar." Segunda rodada. O Brasil enfrentou a Argentina. O clássico, a partida que todos queriam ver. Zico jogou com o joelho completamente enfaixado. Não conseguia correr, não conseguia girar. Só conseguia caminhar e pensar. E foi suficiente. 3-1. Brasil venceu. Zico deu 2 assistências sem correr mais de 50 metros. Próxima partida. Itália. A partida que mudou tudo. 25 de julho de 1982. Estádio Sarriá. Barcelona. Brasil contra Itália. O vencedor ia para as semifinais. O perdedor ia para casa. 44 mil pessoas no estádio. 1 bilhão assistindo pela televisão. Zico entrou em campo com o joelho destruído. Os médicos haviam dito naquela manhã: "Se você jogar hoje, sua carreira pode acabar." "Não me importa. Hoje eu jogo." Injetaram o dobro de cortisona, o dobro de anti-inflamatórios. O que fosse preciso para que aguentasse 90 minutos. A partida começou. A Itália fez o primeiro gol. Rossi, minuto 5. O Brasil empatou. Sócrates, minuto 12. A Itália voltou a ficar à frente. Rossi de novo. Minuto 25. O Brasil empatou novamente. Falcão, minuto 68. 2-2. 20 minutos para o final. O Brasil precisava de mais um gol. Minuto 74. Um cruzamento da direita. Zico na área. Saltou, girou. O joelho dobrou. Caiu mal. A dor foi instantânea, insuportável. Zico ficou no chão, segurando o joelho, gritando. Os médicos entraram correndo. "Você tem que sair." "Não." "Zico, você não pode continuar. Me dê algo, qualquer coisa." "Mas não saio." Injetaram mais cortisona. Ali mesmo, em campo, na frente de 44 mil pessoas. Zico se levantou, mancando, chorando de dor. E continuou jogando. Minuto 74. Paulo Rossi fez o terceiro. 3-2 para a Itália. O Brasil atacou desesperadamente. Sócrates, Falcão, Éder, todos buscando o empate. Minuto 89. Último minuto. Um escanteio para o Brasil. A bola chegou na área. Um rebote. Caiu nos pés de Zico. Zico, a 2 metros do gol, sozinho, com o goleiro caído, teve o gol do empate. Chutou com a perna ruim. O joelho não respondeu. A bola saiu desviada, para fora. Apito final. Brasil eliminado. Zico desabou no chão. Não de cansaço, de dor, de desespero. Havia perdido o gol que ia salvar o Brasil. E o Brasil nunca o perdoou. O peso de ser Deus Zico voltou ao Brasil destruído. Não só fisicamente, emocionalmente. Os jornais foram implacáveis. Zico falhou quando o Brasil mais precisava dele. O gênio que não. Pôde ser herói. Talento sem coração. Essa última frase repetiram 1000 vezes. Nos rádios, na televisão, nas ruas. Zico não disse nada. Trancou-se em casa durante 2 semanas. Não saiu. Não falou. Não viu ninguém. Sua esposa, Sandra, confessou anos depois. Pensei que ele fosse se matar. Não comia, não dormia.
só chorava. O joelho precisava de cirurgia. Os médicos foram claros: 6 meses de recuperação. Mínimo. Zico não aceitou. Não posso ficar 6 meses fora. Opero depois da Copa. Qual Copa? A próxima. México 86. Os médicos se entreolharam. Todos pensaram o mesmo: esse homem está se matando. 1983. Zico voltou a jogar com o joelho sem operar, com dor constante, com infiltrações antes de cada partida. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Zico fez 42 gols jogando a 50% da sua capacidade. Como você fazia? Não correndo, pensando. Quando não pode, com o corpo que tem que compensar com a cabeça. 1984. O joelho piorou. Os médicos advertiram: é agora ou nunca. Ou você opera ou sua carreira termina. Zico aceitou. Cirurgia em abril. 6 meses de recuperação. Mas 4 meses depois, a seleção brasileira o convocou para as eliminatórias. Os médicos disseram que não. Você precisa de mais 2 meses. O técnico do Brasil, Tele Santana, ligou pessoalmente: Zico, preciso de você. Ainda não estou pronto. Eu sei, mas o Brasil precisa de você. Vem, mesmo que seja só para caminhar em campo. Esta é a segunda revelação: a traição do técnico que o colocou para jogar lesionado. Zico aceitou ir, não porque estivesse pronto, porque não podia dizer não. Tele era como um pai para mim. Quando me pediu para ir, não pude negar, mesmo sabendo que não estava bem. As eliminatórias foram um desastre. O Brasil classificou por pouco. Zico jogou todas as partidas com dor, com infiltrações, com o joelho inchado depois de cada jogo. Em maio de 1986, 3 semanas antes da Copa, o joelho quebrou de novo. Não foi uma entrada. Não foi um choque. Simplesmente quebrou. De tanto forçar. Os médicos foram claros: você não pode ir à Copa. Tele Santana foi mais claro ainda: você tem que ir, mesmo que seja para ficar no banco. Zico escolheu a Copa. Por quê? Porque era minha última chance. Porque tinha 33 anos. Porque sabia que não ia ter outra Copa para mim. Porque o Brasil precisava de mim. E eu não podia falhar de novo. Essa obsessão por se redimir foi a terceira pedra do seu túmulo. México 1986. A Copa da Redenção. O Brasil chegou com o mesmo time de Espanha 82. 4 anos mais velhos. 4 anos mais perto do fim. Zico chegou lesionado. Os jornais sabiam. A torcida sabia. Todo mundo sabia. Mas ninguém disse nada. Porque o Brasil precisava do mito, não do homem. Primeiro jogo. Espanha, 1-0. Zico não jogou. O joelho não aguentava nem o aquecimento. Segundo jogo. Argélia, 1-0. Zico entrou no segundo tempo. 25 minutos mancando. Deu a assistência do gol sem correr, só com um passe perfeito. Terceiro jogo. Irlanda do Norte, 3-0. Zico jogou 60 minutos. Fez um gol de falta, uma obra de arte. Mas depois do jogo, os médicos tiveram que drenar quase meio litro de líquido do joelho. Você não pode continuar. Faltam 3 jogos. Vou aguentar. Oitavas de final. Polônia, 4-0. O Brasil arrasou. Zico jogou 30 minutos. Deu 2 assistências. A imprensa mundial proclamou: Zico voltou. O Brasil vai ser campeão. Mas Zico sabia a verdade. Seu joelho estava destruído. Cada passo era uma agonia. E então chegou o dia 21 de junho. Guadalajara. Quartas de final. Brasil contra a França. Esta é a terceira revelação. A verdade sobre aquele pênalti. Os documentos médicos que ninguém viu. 21 de junho de 1986, Estádio Jalisco, Guadalajara. 65 mil pessoas.
Meio mundo assistindo pela televisão. Zico começou o jogo no banco. Os médicos tinham sido claros naquela manhã. Hoje você não pode jogar. Tele Santana decidiu guardá-lo. Só se for absolutamente necessário. O jogo começou. A França na frente. 1-0. Platini de pênalti. Segundo tempo. O Brasil empatou. Careca. 1-1. Minuto 72. Tele Santana olhou para o banco. Zico, aquece. O joelho estava rígido. Quase não conseguia dobrá-lo. Você consegue? Sim. Mentira. Minuto 75. Zico entrou. O estádio explodiu. O Brasil tinha seu Deus em campo. Minuto 76. Um passe longo para Zico. Controlou. Girou. O joelho estralou. A dor foi instantânea. Zico continuou jogando, mancando. Mal conseguia andar. Minuto 82. Um cruzamento na área. Branco cabeceou. O goleiro francês, Joël Batz, acertou o rosto de Branco com o punho. Pênalti para o Brasil. 65 mil pessoas de pé. O Brasil a um gol das semifinais. Zico pegou a bola, sem hesitar. Eu bato. Os companheiros olharam. Tem certeza? Seu joelho... Eu bato. Zico caminhou até a marca do pênalti. 65 mil pessoas em silêncio. Milhões no Brasil prendendo a respiração. Colocou a bola. Recuou. 3 passos. O joelho doía tanto que mal conseguia se manter em pé. Respirou fundo. Olhou para o goleiro. Olhou para a bola. E soube. Soube que não tinha força na perna. Soube que não podia bater forte. Soube que tinha que colocar a bola. Perfeito, porque não tinha potência. Correu. 3 passos. Bateu com a perna machucada. A bola saiu fraca. Fraca demais. Batz se lançou. Adivinhou. Defendeu. 65 mil pessoas em silêncio. Zico desabou no chão. Não de cansaço. De dor. De vergonha. O jogo continuou. 1-1. Tempo extra. Ninguém fez gol. Pênaltis. O Brasil perdeu 4-3. Zico não bateu. Não conseguia nem andar. Quando apitaram o final, Zico ficou no chão, chorando, sozinho. E enquanto saía do estádio, escoltado pela polícia, ouviu os gritos. Traidor! Covarde! A gente te odeia. 40 mil brasileiros queriam matá-lo. O que ninguém te contou é o que aconteceu 3 dias depois. Zico voltou ao Brasil, direto para o hospital. Ressonâncias, radiografias, tudo. O laudo médico dizia: ruptura completa do ligamento colateral medial, fratura por estresse na tíbia, dano irreversível na cartilagem. O paciente não deveria ter jogado nos últimos 6 meses. Esse laudo médico nunca foi divulgado. A Confederação Brasileira de Futebol o enterrou. Porque se viesse à tona, teriam que admitir que obrigaram Zico a jogar, sabendo que estava quebrado, que o usaram, que o sacrificaram, que o mataram em câmera lenta. Zico teve que operar de emergência. O joelho estava tão destruído que os médicos não sabiam se voltaria a andar bem. Ficou 1 ano fora, 1 ano de dor. E quando voltou, em 1987, já não era o mesmo. O silêncio. Esta é a 4ª revelação, porque Zico nunca se defendeu. 1994, Zico se aposentou oficialmente. 41 anos, o joelho destruído, voltou ao Brasil. Não para o Rio, para uma cidade pequena, longe de tudo. Os jornalistas o procuraram. Queriam a entrevista. O adeus de Zico. Zico recusou todas. Durante 5 anos não deu uma única entrevista. Por que você não fala? Perguntou um amigo próximo. Porque tudo o que eu disser vai soar como desculpa. E eu não quero me desculpar. Mas as pessoas têm que saber a verdade. Que você jogou lesionado. Que te obrigaram. Elas sabem. Só não querem aceitar. É mais fácil me odiar do que aceitar que o sistema me destruiu. Em 1999, 5 anos depois de se aposentar, Zico finalmente deu uma entrevista longa.
Perguntaram sobre o pênalti contra a França. O que passou pela sua cabeça quando foi batê-lo? Zico respirou fundo. Pela primeira vez em 13 anos, falou daquele momento. Eu sabia que não tinha força na perna. Sabia que tinha que colocar a bola. Sabia que se o goleiro adivinhasse, ele pegava. Por que bateu então? Porque era minha responsabilidade. Porque se não batesse eu, quem? Eu era o capitão. Eu tinha que assumir. Você se arrepende? Silêncio. 15 segundos. Me arrependo de ter ido àquela Copa. Me arrependo de não ter dito não pro Telê. Me arrependo de ter acreditado que meu corpo aguentaria. Mas não me arrependo de ter batido aquele pênalti, porque era meu dever. Essa entrevista viralizou no Brasil. Milhares de comentários, a maioria negativos. Zico continua jogando a culpa nos outros. Zico nunca vai aceitar que falhou. Mas teve alguns que disseram: por que ninguém fala que ele jogou lesionado? Porque só o Zico é o vilão? Essas perguntas nunca foram respondidas, porque o Brasil não queria respostas. O Brasil queria um culpado, e Zico aceitou ser esse culpado. 2000. Zico tinha 47 anos. A Confederação Brasileira de Futebol organizou um evento. Os 100 melhores jogadores brasileiros do século XX. Zico foi convidado como homenageado. Quando anunciaram seu nome no Maracanã, metade do estádio aplaudiu. A outra metade vaiou. Deram o microfone. Quer dizer algo? Zico olhou para o estádio. Metade aplaudindo, metade odiando. Obrigado aos que me amaram e obrigado aos que me odiaram, porque os dois me fizeram ser quem sou. Eu dei tudo o que tinha, meu joelho, minha saúde, minha vida. Se isso não foi suficiente, sinto muito. Mas não vou pedir perdão por ter dado tudo. Saiu do palco sem olhar para trás. Metade do estádio o ovacionou de pé. A outra metade continuou vaiando. Essa imagem resume tudo. Um homem dividindo um país inteiro. 2010. Um jornalista jovem fez uma entrevista. Por que você acha que o Brasil te odeia? Zico sorriu, tristemente. O Brasil não me odeia. O Brasil odeia o que eu represento. O que você representa? O talento que não foi suficiente. O gênio que não ganhou a Copa. A promessa que não se cumpriu. Pausa. O Brasil me colocou num pedestal. E quando não cumpri as expectativas, me jogaram para baixo. E me culparam por cair. É justo? Não. Mas é assim que é o futebol. É assim que é o Brasil. Pelé ganhou 3 Copas. Então o Brasil o ama. Eu não ganhei nenhuma. Então o Brasil me odeia. Não importa que eu tenha feito mais gols que ninguém com a seleção naquela época. Não importa que tenha sido 3 vezes o melhor do mundo. Só importa a Copa. Tem uma história que pouca gente conhece. Em 2015, Zico foi diagnosticado com artrite severa nos 2 joelhos. Resultado de todas as infiltrações. Os médicos disseram: você vai precisar de 2 cirurgias de substituição total de joelho. Senão, em 5 anos não vai conseguir andar. Durante esses 6 meses de recuperação, só uma pessoa do futebol brasileiro o visitou no hospital. Romário, por que você veio? Porque você me ensinou tudo. E ninguém mais veio. Zico chorou, pela primeira vez em anos. Por que você chora? Porque só agora percebo o quanto estive sozinho sempre. Eu dei tudo pelo Brasil, minha saúde, meu joelho, minha carreira. E o Brasil me esqueceu. Nem todos te esqueceram. Sim, mas os que lembram, lembram errado. 2018, Copa da Rússia. O Brasil foi eliminado nas quartas de final. De novo. Os jornalistas chamaram Zico. O que falta para o Brasil ganhar a Copa? Parar de viver do passado. Parar de exigir de cada jogador que seja o Pelé.
O Brasil destrói seus jogadores com expectativas impossíveis. Fez comigo, fez com o Ronaldo, fez com o Ronaldinho. Eu não pude ser humano, tive que ser Deus. E deuses não existem. 2020, pandemia. ESPN Brasil fez um especial. Os melhores jogadores que nunca ganharam a Copa. Zico era o número 1. Como você se sente sendo lembrado como o melhor que nunca ganhou a Copa? Zico sorriu. Aquele sorriso triste. Me sinto em paz, porque entendi algo que me levou 50 anos para entender. O quê? Que eu não jogava futebol para ganhar a Copa. Eu jogava futebol porque amava o futebol. A Copa era importante, mas não era tudo. E o Brasil me fez acreditar que era tudo. E eu acreditei. Você se arrepende? Me arrependo de ter sacrificado minha saúde. Me arrependo de ter jogado lesionado. Me arrependo de ter dado mais importância à Copa do que à minha própria vida. Mas não me arrependo de ter sido Zico, porque Zico deu alegria para milhões. E isso vale mais que qualquer troféu. A Redenção 2023. Zico tem 70 anos. Mora no Rio de Janeiro, numa casa modesta, longe do glamour. Seu joelho esquerdo é quase completamente artificial. O direito está à beira de precisar de outra cirurgia. Caminha com dor constante. Valeu a pena? Perguntou um jornalista recentemente. Silêncio. 20 segundos. Se você me perguntar se valeu a pena destruir meu corpo pelo futebol, diria que não. Mas se me perguntar se valeu a pena ter sido Zico, diria que sim. Por quê? Porque Zico foi mais que um jogador. Zico foi um sonho para milhões de crianças, para milhões de pessoas que nunca tiveram nada. Eu saí de Quintino, um bairro onde ninguém tinha futuro, e cheguei a ser 3 vezes o melhor do mundo. Isso é suficiente? Pausa. Para mim, sim. Para o Brasil, nunca foi. Tem algo que você precisa entender sobre Zico. Zico nunca jogou futebol para ser o melhor. Zico jogou porque era a única coisa que sabia fazer. Não tinha plano B, não estudou, não aprendeu outra profissão. Só futebol. Meu pai me disse quando eu tinha 12 anos, se você vai ser jogador de futebol, tem que ser o melhor. Porque se não for o melhor, não é nada. Essa frase o perseguiu a vida toda. Porque Zico foi o melhor. 3 vezes. Mas nunca ganhou a Copa. E no Brasil, isso é a única coisa que importa. Há 3 meses, em novembro de 2024, aconteceu algo extraordinário. O Flamengo organizou um jogo de homenagem. Zico, 50 anos de estreia. O Maracanã lotou 60 mil pessoas para ver homens de 70 anos jogarem 20 minutos. Quando anunciaram Zico, o estádio explodiu. De pé, todos aplaudindo, chorando. Zico saiu caminhando, devagar, com os joelhos destruídos, mas sorrindo. Parou no círculo central, olhou as arquibancadas e pela primeira vez em quase 40 anos, sentiu que o Brasil o amava. Jogou 5 minutos, tocou 3 bolas. Não correu, só caminhou. E pensou, um passe perfeito, um chute de falta que bateu no travessão. Um domínio impossível que fez o estádio delirar. 5 minutos, e o Maracanã entendeu porque Zico foi Zico. Quando saiu, o estádio inteiro cantou seu nome. Zico, Zico, Zico. Zico chorou. Ali, na frente de 60 mil pessoas, chorou como nunca. Os jornalistas o cercaram. Como você se sente? Zico mal conseguia falar. Sinto que depois de 50 anos, o Brasil finalmente me perdoou. Perdoou por quê? Por não ter ganhado a Copa, por ter sido humano. Essa é a resposta. Essa é a verdade sobre Zico. O Brasil esperava um Deus, e Zico era um homem. Um homem com joelhos fracos, com dor constante, com medo, mas um homem que deu tudo, absolutamente tudo. E quando tudo não foi suficiente, o Brasil o crucificou.
Não porque falhou, porque se atreveu a ser imperfeito. Zico tem 70 anos. Caminha com dor. Não pode correr. Mal consegue subir escadas. Seus joelhos são um lembrete permanente do que sacrificou. Mas quando perguntam se faria tudo de novo, responde: sim, mas com uma condição. Qual? Que não me obrigassem a escolher entre minha saúde e meu país. O que você escolheu? Meu país. E meu país me esqueceu até eu completar 70 anos. E me lembraram. Tem uma foto de Zico de 3 meses atrás, no jogo de homenagem. Está no círculo central do Maracanã. Os braços levantados, 60 mil pessoas de pé. Tem lágrimas nos olhos, mas sorri. Essa foto resume toda a vida dele. Um homem que deu tudo, sofreu tudo, perdeu tudo. E no final, 40 anos depois, recebeu o abraço que sempre precisou. A verdade sobre Zico é simples e brutal. Foi o melhor jogador da sua geração. 3 vezes, oficialmente, mas nunca ganhou a Copa. E no Brasil, isso é a única coisa que importa. Jogou lesionado porque seu país pediu. Destruiu seu corpo porque o Brasil precisava. E quando falhou, o Brasil o destruiu. Não porque era ruim, porque não era perfeito. Zico podia ter dito não. Podia ter ficado em casa no México 86. Podia ter protegido sua saúde. Mas escolheu seu país, mesmo sabendo que ia destruí-lo. E essa é a diferença entre um jogador e uma lenda. Os jogadores protegem a carreira. As lendas se sacrificam por algo maior, mesmo que esse sacrifício os mate. Zico hoje vive tranquilo, sem rancor, sem amargura. Você perdoou o Brasil? Não tenho nada para perdoar. O Brasil fez o que tinha que fazer, procurar um culpado. E você? Eu fiz o que tinha que fazer, ser o culpado. Alguém tinha que carregar isso, e eu tinha os ombros maiores. Se essa história te ensinou algo que você não sabia, se agora você entende por que o melhor jogador que nunca ganhou a Copa foi destruído pelo próprio país, se agora você vê o homem por trás do mito, então faz algo por mim. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, não pelo Zico, por todos os gênios imperfeitos que sacrificaram tudo e não foi suficiente, para que da próxima vez que você vir alguém falhar no momento mais importante, você lembre que talvez essa pessoa já deu mais do que tinha. E que às vezes o verdadeiro fracasso não é falhar. É exigir de um ser humano que seja Deus. Zico não foi Deus, foi algo melhor. Foi humano, até o final, mesmo que isso o matasse.